Eu acho que 2026 vai ser o início de um boom muito importante para o Rio, para a gente da MRV também. Então eu acho que é o que você falou, eu acho que talvez seja a oportunidade no momento. Quando a gente fala ganhar em volume, mas a gente também está falando da incorporadora que paga a maior comissão do mercado. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Virando a Chave, esse podcast que é feito para você, corretor e corretoras de imóveis, pensando sempre em como desenvolver, capacitar, trazer mais conhecimento, uma forma de você explorar ainda mais o seu dia a dia e fazer belos negócios. E hoje a gente está na nossa série especial sobre o Rio de Janeiro. Chegamos na cidade maravilhosa e nada melhor do que começar explorando um pouco mais sobre o mercado, numa ótica de mercado, mas também numa ótica mais especificamente de como a MRV, a nossa grande patrocinadora e que gera esse podcast aqui, traz aqui um pouco de novidade para o mercado. E aí, já aproveitando aqui pelo oferecimento da MRV, se você quer vender MRV, quer trabalhar com vendas, quer ser corretor de imóveis, tem o QR Code aqui na tela, cadastre, entra lá, com certeza a turma vai ajudar demais a te preparar para ser um profissional excepcional no mercado imobiliário aqui do Rio de Janeiro. E dois convidados especiais. Vou começar com a Flávia. Flávia Sesimbra, muito obrigado. Prazer, muito bom estar aqui com você, Thiago. Estar no Rio de Janeiro, onde as oportunidades são imensas, né? E falando no mercado imobiliário, você falou assim, já falou do hashtag aqui, eu tenho certeza que quando a gente finalizar esse bate-papo aqui, o que não vai faltar é corretor querendo entrar para trabalhar conosco na MRV e vender os nossos produtos, porque a gente vai trazer boas notícias, não é isso aí? Com certeza. E Alexandre Buffoni, também muito legal ter você aqui com a gente, Alexandre. Eu que agradeço o convite, cara. Tamo aí. E eu já começo, o Alexandre é da terra aqui, eu vou ser mal educado de começar com o Alexandre, mas o Alexandre tem uma experiência muito legal de Rio de Janeiro. E aí eu queria te perguntar, Alexandre, como é que você está vendo o mercado, como é que está a evolução do mercado do Rio de Janeiro, falando de regiões, o que você está vendo de tendências do mercado aqui na cidade maravilhosa? Tá. Bom, o Rio de Janeiro está no momento de crescimento do mercado, principalmente dentro do Minha Casa Minha Vida. Acho que é o grande monte. O Eduardo Paes, prefeito do Rio, desde que se elegeu, ele está com uma plataforma muito forte de levar o mercado imobiliário para a Zona Norte e centro da cidade. Então ele fez uma série de mudanças na legislação, propôs uma série de mudanças na legislação, que está conseguindo caminhar aí para essas diretrizes. Então o que a gente vai ver, minha leitura é que nos próximos 2 anos, já ano que vem, a gente vai ver um mercado ainda mais pungente, um mercado imobiliário ainda mais pungente aqui na cidade, principalmente na cidade. Muito se fala, Alexandre, sobre o Porto Maravilha, que acho que foi uma ideia muito bem trabalhada há muitos anos atrás, e acho que foi o que explodiu um pouco desse movimento que você está trazendo aqui. Mas é só o Porto Maravilha ou tem outras regiões da cidade que você está vendo isso acontecer também? Não, Porto é uma ilha que aconteceu e um projeto muito bem feito, mas um projeto específico num pedaço pequeno do Rio de Janeiro. A grande área de atração hoje no Rio e a grande área, referência do próprio Eduardo é a Zona Norte do Rio. Então é pegar realmente toda a Zona Norte do Rio e trazer o mercado imobiliário e adensar essa região para trazer mais oportunidade para o cliente final. Aproveitando aqui, trazendo assim até alguns dados, quando a gente fala inclusive da Zona Norte, né? Eu estava pesquisando e quando a gente fala do IDH, né, o IDS, que é justamente a gente fala de renda de cliente, a longevidade das pessoas, a gente vê que o número é muito abaixo, né, na Zona Norte, e o que a gente tem de vacância, né, ou seja, da quantidade de imóvel à disposição para o que a gente tem de população, porque a gente está falando de 90 bairros na Zona Norte, é muito grande e não tem incorporadoras lançando lá. Mas você sabe uma coisa engraçada? Eu sou carioca do Rio, eu sou carioca mesmo e de Santa Teresa, então conheço bem a região. Já viram o tamanho da Zona Norte? A Zona Norte é uma área no Rio de Janeiro que ela começa quase na Zona Sul, literalmente, e ela termina na Baixada Fluminense. Exatamente. Perfeito. Ela é enorme. Qual a população dessa região? Eu tô sem o número aqui, mas eu chuto aí uns 2 milhões de pessoas. É isso mesmo. 1,5 milhão de pessoas. Pelas minhas pesquisas, Buffoni, foi exatamente isso. E representa 54%
de bairros, estou falando do município do Rio de Janeiro. E aí uma característica importante, né? Você fala assim, a Zona Norte, porque falar um pouquinho da Zona Norte é o seguinte, a Zona Norte é a região do Rio de Janeiro, talvez com melhor infraestrutura pronta, é uma região originalmente industrial, então você tem linha de trem, linha de metrô, BRT hoje em dia, todas as linhas de ônibus, então ela sempre foi muito bem estruturada, mas ela nunca teve esse mercado pujante que a gente acredita que esses próximos anos, começando o ano que vem, vai ter. Porque a legislação do Rio de Janeiro é uma legislação complexa, e apesar de a gente sempre ter tido coeficiente de aproveitamento muito grandes para essas regiões, outros detalhes não permitiam que o mercado imobiliário realmente constituísse ali. Mas o que mudou? Vamos entrar um pouquinho. Você está permitindo ver mais verticalização, está permitindo mais adensamento? Tiago, tem uma série de mudanças que aconteceram. A principal dela foi a aprovação do novo plano diretor do Rio de Janeiro. Ele propôs mudanças estruturais que permitiram a gente realmente aproveitar o coeficiente de adensamento, que já era um bom coeficiente, ele aumentou ainda mais. Além de aumentar, diminuíram alguns afastamentos frontais, tiveram alguns benefícios de contrapartidas. O plano Minha Casa Minha Vida em si, ele melhorou, então o teto não aumentou. A gente teve mudanças no plano nos últimos tempos. Então, todos esses... eu acho que o incentivo do Eduardo Paes na região, então todos esses fatores estão proporcionando ao mercado imobiliário realmente agora conseguir fincar a pé com mais propriedade na região da Zona Norte. Sim. E aí, Flávia, quando você vê esse movimento na linha de lançamentos, a gente já está vendo esses lançamentos acontecer, a gente já está vendo algum tipo de movimento mais forte indo para lá, a gente já está vendo o mercado imobiliário, imobiliárias, corretores olhando para esse lado, ou ainda está muito pulverizado ao longo de todo o Rio de Janeiro? Não, está pulverizado ao longo do Rio de Janeiro, mas eu já vejo uma tendência, assim, tanto nossa quanto dos outros incorporadores, a se posicionar melhor e ir mais por uma questão de déficit habitacional, inclusive, do Rio de Janeiro, né, que é um dos maiores, e justamente por essa necessidade da Zona Norte. E como ele trouxe, né, o Buffoni trouxe, justamente por uma questão de ter toda a infraestrutura, isso facilita bastante. E aí, Thiago, assim, você perguntou assim, sobre os lançamentos. Bom, a gente tem 19% hoje, a MRV, ela tem, das vendas que a gente tem, de produtos que a gente já tem, ali 19% é a representatividade na MRV. Mas ainda vai ser muito maior, porque a gente está focando justamente por uma necessidade, né, para suprir, inclusive, esse déficit habitacional. Então, a gente vai ter um lançamento agora. Então, convido vocês, corretores, né? Posso aproveitar a oportunidade aqui. Vamos fazer um super evento para o mercado imobiliário, né? Sobre inteligência artificial, como vender, e convidando também para o nosso lançamento, né? Em Cantos da Zona Norte. Já são 420 unidades, mas mais do que isso, a gente já vem se preparando, a gente já tem um land bank. Buffoni vai trazer com muito mais propriedade, mas previsto aí para 2026 e 2027, mas 50% do que a gente está fazendo no Rio está concentrado na Zona Norte. Então, estou falando de praticamente 2.000 unidades que a gente vai lançar a cada ano a partir dos próximos anos. E aí a minha pergunta para vocês tem mercado? Porque assim como o MRV deve estar fazendo esse movimento, como vocês vão explicar e estão comentando, outras construtoras com certeza também vão pulverizar. Então tem uma tendência natural a subir o preço do terreno, tem uma tendência natural quando sobe o preço do terreno, sobe o preço médio, e aí tem uma renda que começa a ficar fora desse. O que vocês estão imaginando de renda? Qual é o perfil desse cliente? Como é que vocês estão pensando que as incorporadoras vão atender a essa demanda? 2 milhões de pessoas que vocês trouxeram aqui, estamos falando de uma grande cidade, estamos falando de uma Campinas, mais ou menos, Sim. Dentro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então é uma oportunidade enorme, como vocês estão trazendo. E deve ter uma variedade grande de renda. Como é que vocês estão vendo esse dimensionamento? Dar números aqui em primeira mão, esses números assim. Eu participo da ADEME no Rio de Janeiro, obviamente, e a gente fez um levantamento que todas as construtoras vão terminar o ano com cerca de 30 mil unidades de land bank para ser lançados na Norte. Então tem bastante. Tem muita coisa. É exatamente o que você falou. O mercado nunca viu esse número tão grande na mão das incorporadoras para ser lançado. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Nós, a MRV, vamos terminar o ano com cerca de 7 mil unidades. Então a gente está com 25% desse mercado aí. Boa. Então um baita de um número também.
é o que você falou, a Zona Norte ela é muito diversa. Então a gente tem bairros como Tijuca, Meia, Grajaú, Vila Isabel, que são bairros com renda muito alta, que devem gerar aí, de novo, sem me pegar pelo detalhe, mas em torno de uns 15 mil de renda média, que pega o mercado já lá na faixa 4, faixa 3, faixa 4 alto. E você tem também bairros que são mais próximos da Baixada Fluminense, onde a renda está aí em torno de uns 5, 7 mil reais, que também é um baita barro. A minha visão é o seguinte, eu falo uma coisa, o mercado da Zona Norte para mim é infinito. Porque pensa qualquer lugar no Rio de Janeiro por uma renda entre 5 mil e 12 mil reais. Aonde esse cara quer morar? Esse cara quer morar, na minha leitura, né, gente? Onde tem transporte de massa, onde ele vai ter entretenimento. Então você está falando de uma Zona Norte, onde um dos maiores shoppings do Rio de Janeiro, estado, está na Zona Norte, que é o Norte Shopping. Além de diversos outros. Esse cara quer escola para o filho, as maiores redes de escola estão na Zona Norte, esse cara quer hospital, tem na Zona Norte. Então, ele está abastecido de tudo na Zona Norte. Fora a proximidade à Zona Norte com o centro da cidade e com as áreas onde realmente esse cara vai trabalhar. Então, minha leitura, a Zona Norte, além das 2 milhões de pessoas que estão lá, ela vai atender a todos os outros milhões de pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro. A origem desses clientes que vocês estão dizendo, ele é muito maior do que somente a Zona Norte. Exatamente. Vocês estão trazendo que talvez tenha uma migração da Zona Oeste para a Zona Norte. Exatamente. Tem uma migração da Baixada para a Zona Norte. Exatamente. Justamente por proximidade de locais de trabalho. Exatamente. É isso. Perfeito. E mesmo que ficasse concentrado só na Zona Norte, já teria demanda o suficiente, né? Sim. E aí, novamente puxando a sardinha para o nosso lado, quando a gente fala de MMRV, assim, você trouxe muito bem o Porto Maravilha, mas em algum momento é um ticket que você vê que é mais alto, que tem muita compra de investidor, e a gente não pensa em algum momento como a gente atender a faixa 2, a faixa 3, e todos os locais que a gente pensa, e a gente não é num bairro específico, mas são vários bairros justamente para que você possa atender desde a faixa 2 à faixa 3. E quando eu estou falando de uma renda de desde 2.800, sendo mais clara, até 8.000, 9.000. Então, assim, né? E ainda assim, com um ticket que vai de 240, 250 a 350. Então, a gente vai ter muito mais produtos para atender mais essa demanda com públicos diferentes. Sim. Por isso que eu acho que ainda assim a gente sai na frente, porque a gente não fica pensando em um único público que tem renda, mas a gente quer, de fato, atender a sociedade, diminuir essa demanda, né, que é tão grande, principalmente no Rio de Janeiro. A nossa estratégia, no MRV especificamente, foi de uma diversificação geográfica, né? Perfeito. Então, a gente está tentando atuar no maior número de bairros possíveis na Zona Norte. Então, quanto mais pulverizado nós formos, melhor para a gente. Sim. Então, nossos projetos que a gente tem focado muito tende a ser entre 300 e 500 unidades. Alguma coisa pode fugir menos ou mais, mas mais ou menos isso. E muito diversificado. Exatamente para a gente conseguir aproveitar essa demanda infinita que esse mercado tem. O Porto que você citou é uma curiosidade. Né? O Porto ele já está numa faixa de preço acima dos 400 mil reais. Perfeito. Então, a minha leitura a divisão vai estar aí. Você vai ter sim um porto funcionando maravilhosamente bem, um belo trabalho feito lá, mas sempre vendendo mais nessa faixa de preço. E toda essa população que a Flavinha citou muito bem, entre os 240 e 350, para mim vai estar espalhado pela Zona Norte, e quanto mais oferta E como é que vocês veem, porque tem também a gente escuta bastante de as pessoas de um bairro não movimentam para outro. Por ser tão grande e tão dispersa, talvez você deve demorar, sei lá, 1 hora e meia para cruzar toda a Zona Norte se a gente for de ponta a ponta. Como é que vocês veem a possibilidade de migração entre bairros? Então, será que uma pessoa de Vila Isabel que você trouxe aqui vai lá para próximo da Baixada? Possivelmente não. Então, por isso vocês estão trazendo esse ponto da distribuição, a importância de tentar trazer oferta em distintos espaços da Zona Norte, e até com tipo de produto, pelo que eu estou entendendo, também são produtos diferentes que vocês estão trazendo, é isso? Certeza, exatamente. Legal. Agora pensando um pouco em evolução, gente, o que falta? Falando um pouco de, legal, Zona Norte é um foco, legalização está andando? Você, principalmente, Alexandre, que tenha mais acesso à ADM, tem uma velocidade? É esperado que 26 seja um grande ano de lançamento? Seja talvez o grande boom? A gente viveu um boom recente, acho que 2, 3 anos atrás, em São Paulo. Lançamento. Toda a cidade virou um grande canteiro de obras.
A gente está esperando isso para o Rio de Janeiro em 26, 27, é isso? Eu acredito que 26 vai ser um ano muito especial de lançamentos. A prefeitura tem feito um trabalho muito sério na tentativa de agilizar esse processo, né? Fazer um fast track realmente das aprovações. É óbvio, gente, que isso demora um certo tempo. Acho que 2025 foi um ano de amadurecimento desse processo. E eu acredito bastante que 2026 o fluxo vai correr muito melhor e esses lançamentos vão acontecer de forma muito mais rápida e célere. Você perguntou sobre a oportunidade. Eu acho que se a gente tivesse o cheque, assim, acho que, né, tá se preparando. Cheque estadual. Estadual, perfeito. Assim, grande cidade já tem cheque estadual. Acho que falta isso no Rio de Janeiro. Assim, é a única oportunidade, assim, até para que a gente possa, de forma mais rápida e célere, né, garantir a moradia, porque a gente faz, a gente vende com a garantia, e é o que a gente quer, que essas pessoas, de fato, vão estar no lugar seguro, né, com uma boa moradia, conseguindo pagar. E o cheque estadual, assim como a gente vê, ela impulsiona uma velocidade de venda extraordinária, porque dá mais condição de compra, né, em fôlego, porque essas pessoas normalmente moram ainda em casas de aluguel, então para poder subsidiar, né, e fazer com que elas consigam... Esse é um grande ponto, né? Porque um cheque estadual Perfeito. que a gente tem visto é que transforma muito o poder de compra do cliente, né? Muito. E o Rio de Janeiro tem um passivo importante de poder de compra, até por informalidade da renda, que poderia ser muito alavancado com o cheque estadual. É isso que vocês estão falando. Com certeza. Exatamente. Que legal, gente. Agora vem cá, Flávia, quando você fala disso, e o Alexandre trouxe muito bem a grande oportunidade, estamos falando de 30 mil unidades em estoque, estamos falando de 2026, talvez um ano transformador em número de lançamentos, que talvez a gente nunca tenha visto na história do Rio de Janeiro, o que é um alerta para toda essa população que gosta de trabalhar com vendas. E a natureza do carioca é vender, né? O carioca parece que tem sempre uma vontade de vender a mais. E muita gente não sabe que vender imóvel dá dinheiro. Dá muito. E aí eu queria te perguntar assim, como é que você está vendo a migração ou preparação das pessoas do Rio para esse boom imobiliário? Será que está claro para todo mundo que vai ter um boom imobiliário recente, principalmente na faixa econômica, que muitas vezes tem mito, né? Tem o mito de que no econômico não se ganha dinheiro, e a gente está vendo que tem muito corretor, e aí um monte de gente na rede social aí ganhando dinheiro demais com o econômico. Como é que você está vendo essa preparação, ou então como é que vocês da MRV estão organizando esse movimento aqui no Rio de Janeiro? Então, como a gente está vendo, né, nós já estamos nos preparando para 2026 e 2027, a gente entende que nesse momento as pessoas, os corretores, eles não estão focados no econômico, onde supostamente, é óbvio, é a maior demanda. Como é que a gente está se preparando? Antes de eu falar da preparação, eu vou só trazer, que eu estava batendo um papo com os corretores da MRV esses dias, né? E, assim, a quantidade de vendas, 10, 15 vendas, né? Um volume muito grande. E por que eles estavam aqui? A capacitação que nós proporcionamos, o nosso produto, a nossa entrega, eles saíram para o mercado, voltam para a MRV, porque tem entregas que só a MRV, né, na cabeça deles, e é uma verdade, faz assim. A gente tem cada vez mais tecnologia, a gente cada vez mais traz sistemas com gestão de leads para que facilite a vida desse corretor. Então, cada vez mais a gente está divulgando para o mercado, né? Na verdade, a minha chegada aqui no Rio, né? Estou chegando recentemente, foi justamente para preparar para essa demanda. Então, a gente está fazendo esses eventos para a gente mostrar a capacidade que a gente tem, né, e o alcance que a gente quer para que a gente crie uma força forte com os nossos corretores, né, do nosso time. Inclusive, assim, a gente vai dobrar. A gente hoje está com 200 corretores, a gente tem uma limitação aí de 400, 500 para a House, e eu estou falando só da House, mas são 3 canais. Quando a gente fala do time, qualquer corretor do mercado pode vender. Eu estou falando de uma House, né, e aí elas ficam, obviamente, ela tem o nosso lead, ela vai estar nas nossas lojas, ela tem a capacitação, treinamento, mas aquele corretor que ele é do mercado, que ele não quer ficar fidelizado à incorporadora, ele tem um outro canal,
né, que vai atender, que a gente chama, que tem um gerente de relacionamento, onde ele tem um sistema próprio, onde ele enxerga todas as tabelas, onde ele mesmo coloca a documentação. Então, ele tem uma independência, ele não fica preso, né, e dependendo de ninguém também para vender. E também os corretores e as imobiliárias parceiras. Então, observe, a gente está fazendo esse movimento porque a gente precisa para justamente atender toda essa demanda do que a gente está trazendo aqui. Então, acho que a gente já começou esse movimento, né? Não dá para esperar 2026 para que isso aconteça. É por isso que eu já fiz o convite, né? Para que a gente possa mostrar tudo que a gente está trazendo de inovação, de tecnologia, dos benefícios para os nossos corretores e para os nossos parceiros dentro desses canais. E a gente está se preparando para isso, Thiago. Acho que a gente finaliza esse ano aqui muito mais forte, né? Para poder suprir essa demanda. Eu acho que um ponto, acho que é bem legal que você traz, Flávio, porque é um ponto de oportunidade. E eu já vou voltar com você para falar de remuneração. Mas antes eu queria, porque uma grande dor que normalmente acontece no mercado imobiliário, e acho que vocês estão no mercado imobiliário há muito tempo, a Flávia acho que um pouco mais de experiência no Nordeste, mas no mercado imobiliário, Alexandre, muita experiência no Rio de Janeiro, é recorrência, né, Alexandre? Muito do que a gente vive no Rio de Janeiro, muitas vezes, é a falta, a intermitência de lançamento, né? Perfeito. Quando tem problemas de legalização, excesso de burocracia, e isso a gente sabe que muitas vezes acaba acarretando algum entrave, e a gente viu que um pouco do mercado de São Paulo que destravou foi por uma legalização acelerada, uma velocidade, acho que o plano diretor ajuda demais. Você está vendo algum risco, dado que você está mais metido dentro dos processos de legalização, você está vendo algum risco de entrave de legalização acontecer para o que você tem, pelo menos da MRV, de Land Bank, para travar essa, uma vez que começa a parar no meio do caminho? Thiago, assim, eu acho que a gente passou 2025 um ano duro em relação... Estou falando de mercado, nem só da MRV, um ano duro em relação a lançamentos. Muitas das empresas seguraram o lançamento ou não conseguiam exatamente isso, ter a sequência de aprovações para conseguir ter a tua recorrência, né? Mas eu vejo também um amadurecimento muito grande de forma geral, tanto de prefeitura quanto das empresas. A gente, especificamente, dizer que não tem risco é uma mentira, porque você depende de muitos órgãos. Isso também... Mas o que eu posso... Risco inerente ao negócio. Exatamente, não dá muito para ter a certeza. Mas o que eu vejo é uma equipe muito mais madura, um processo muito mais maduro, e o Land Bank, principalmente o Land Bank apto e saudável já rodando. Isso também traz muita a garantia dessa recorrência. Todos os lançamentos do ano que vem já estão dentro de prefeitura, metade deles já estão finalizando o seu processo agora nos próximos meses, então a gente entra no ano que vem já com bastante coisa já aprovada. Então isso a gente está tentando antecipar todo esse fluxo para impedir exatamente isso e garantir. Outra coisa interessante que a Flavinha falou de corretores que eu acho bacana, né? E eu também vou puxar a nossa sardinha, Flavinha, que é a estratégia que a gente está usando. Eu falei muito de diversificação geográfica dentro da Zona Norte, que é um ponto muito importante, mas a gente também tem uma diversificação no Rio de Janeiro como um todo. E que também para o cliente eu vejo isso um baita de um ponto positivo para o nosso corretor, porque ele vai aproveitar a carteira dele inteira. Perfeito. Então você tem aqui um cliente, uma renda, né, que a gente falou aqui, entre 7 mil e 15 mil reais dentro da Zona Norte, mas a gente vai ter projetos que vão estar 220, 230 mil sendo vendidos na Zona Oeste. Perfeito. Então isso, eu acho que a gente vai ser uma das empresas que a gente vai conseguir atuar no mercado do Rio de Janeiro inteiro, para todas as faixas de renda, para todos os tipos de cliente, para todos os tipos de necessidade. Isso, para mim, é uma grande vantagem para o corretor e sua carteira. Só complementando até o que ele falou, assim, mas estamos destravando, né? Porque eu falei de um lançamento na Zona Norte, mas a gente já tem 2 na Baixadas confirmados daqui até o final do ano, né? Exatamente. E quando, não falei antes, Thiago, quando a gente fala ganhar em volume, mas a gente também está falando da incorporadora que paga a maior comissão do mercado. Legal. Então, assim... O que é a maior comissão do mercado? Eu já ia falar. Estou falando 3%. Né? Você não O que vê... é isso em valor, mais ou menos, para um vendedor que está lá? 8 mil, né? 8 mil, fora a premiação. Então, todo lançamento nosso ainda tem... Então, para cada venda que você está falando, é que o corretor pode ganhar 8 mil, 9 mil... Exatamente. Por venda. Por venda. Por venda. Legal. Né? Então, assim, a gente também tem uma preparação para aquelas pessoas, não sou corretor ainda, quero me tornar corretor. Então, tem a possibilidade de se inscrever, a gente acompanha o processo, ensina, até ele tirar o Cresce, né, para poder ele também se tornar
um corretor, né? Ter esses ganhos. Então, acho que assim, a gente já começou a destravar, né? Então, eu já vejo uma oportunidade hoje, eu considero de verdade assim, a MRV de forma absoluta como uma das melhores oportunidades, porque quando a gente está falando e a gente entende demanda, né? E a gente entende que o ticket que a gente trabalha, considerando faixa 2, faixa 3, faz com que a possibilidade do corretor vender muitas unidades, né? E com esse percentual, né? Então, assim, posso garantir aí que eu já vi corretora ganhar, né, diante da minha função até como gestora executiva, muito mais que eu ao longo do ano em 6 meses, né? Legal. Então aí eu acho que a gente proporciona isso, né? E aproveitar a oportunidade. Acho que o ponto aqui que vocês estão trazendo tem um boom aproximando, botando o cenário em perspectiva que vocês estão trazendo. Tem um boom se aproximando, Perfeito. muito concentrado na Zona Norte. Tem pouco risco, pelo que você está trazendo, né, Alexandre, de intermitência, ou seja, então, aquela pessoa que definir, eu quero sair do meu emprego, um CLT, que eu ganho um pouco menos e quero arriscar, pode ser um momento, pode ser uma boa opção, eu me sinto com uma vocação de venda, claro, vou me preparar. O que você está trazendo, Flavinha, tem uma remuneração muito atrativa, onde você está dizendo, 3%, ou 8 mil, 9 mil, enfim, o valor que seja, mas com bastante dedicação, que a gente sempre fala aqui no podcast que tem que ter resiliência, tem que trabalhar bastante para ganhar bem, não, Com certeza, não é chegar, vai ganhar, com certeza. O ponto não vai acontecer. E o que vocês estão dizendo é que, além disso, acho que o que o Alexandre trouxe aqui se conseguir construir uma boa carteira, não é só trabalhar a Zona Norte, você consegue ter outros produtos em outras regiões da cidade. Rio de Janeiro, de novo, estamos falando aqui de quase 10 milhões, até mais do que se pegar a região metropolitana, Baixada, não está falando aqui de quase 12 milhões de pessoas, que você consegue movimentar as pessoas por áreas geográficas diferentes. O cenário parece promissor, né? Eu tenho certeza. Eu acho que 2026 vai ser o início de um boom muito importante para o Rio, para a gente da MRV também. Então, eu acho que é o que você falou, eu acho que talvez seja a oportunidade no momento de entrar nesse mercado. E filosofando um pouco aqui sobre a MRV dentro desse cenário, aí vocês dois são os líderes da MRV aqui no Rio de Janeiro, como é que ela está posicionada? O que está funcionando bem? O que vocês acham que ainda vai ser melhorado para atender esse boom? Como é que vocês estão percebendo a MRV nesse momento aqui que vocês estão desenhando? A gente fez um movimento estratégico importante, a gente atua no estado do Rio de Janeiro como um todo. Então, a gente chama de off-Rio, né? A gente teve muito lançamento no passado fora da cidade do Rio de Janeiro. E desde 2024 para agora, a gente tem constituído um land bank dentro da cidade do Rio de Janeiro, focando realmente a gente chama de RM do Rio de Janeiro, então vamos aumentar um pouquinho a cidade, falando que Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense, ali principalmente Nova Iguaçu e Caxias. Essa a gente tem diminuído a nossa atuação macro, e dentro dessa atuação macro, a gente diversificou o máximo possível para oferecer maiores oportunidades possíveis ao mesmo tempo. É lógico, de novo, eu sempre falo isso, a gente passou por um período de amadurecimento de equipe, amadurecimento de processos, trouxemos muita gente nova, né, Flavinha? Crescemos muita equipe. Legal. Nos preparando exatamente para o que vai acontecer a partir de 2026. Então eu vejo uma empresa, uma MRV, super madura, com líderes vindo de fora, como a Flavinha veio do Nordeste, com líderes vindo do Rio de Janeiro, como eu estou atuando aqui tem quase 3 anos e sou do Rio. Isso. E isso traz para a gente uma multidisciplinaridade dentro da companhia que está permitindo a gente a evoluir como um todo, trazendo tipologias diferenciadas, trazendo um produto diferenciado, trazendo localizações diversas, comprando muitos negócios bacanas e vamos conseguir ofertar isso ao mercado em preços super, hiper competitivos para o nosso cliente final. E quando eu trouxe um pouco antes na minha fala, o quanto a empresa, né, em algum momento a gente busca a tecnologia. Os nossos sistemas permitem hoje que você venda em qualquer lugar do Rio de Janeiro, né? Você pode estar aqui na Zona Norte e você está vendendo uma Baixada, porque o sistema vai lhe permitir isso, você tem acesso a todos os materiais, você consegue ter todos os acessos à tabela e sempre vai ter... Você não precisa ficar se deslocando. Não precisa ficar se deslocando e a gente está bem distribuído na cidade, a gente também tem crescido, aumentado a quantidade de lojas, né, para que justamente possa suprir e atender também, não só o nosso cliente, que é o principal, mas também o nosso corretor, né, o nosso parceiro. E tem acesso qualquer pessoa, esses corretores têm acesso às nossas lojas, né? Então, cada vez mais a gente está ampliando
essa loja as lojas justamente para poder disponibilizar com decorados. Então não é só... e a gente não abre só os decorados, né? Então são lojas com decorados. A gente tem levado também os nossos clientes e corretores para conhecer os nossos empreendimentos, né? Quando a gente está em fase final de obra, para entender a qualidade dos nossos produtos. Então, isso tudo é um movimento que a gente estamos prontos para atender essa demanda? Não, como eu te falei, a gente está aí, a gente vai duplicar hoje a força de vendas que a gente tem, mas a gente está nesse processo. Que legal. Vocês falaram 3 coisas que me chamaram a atenção e eu queria voltar nesses 3, porque faz 6 anos que eu tô vindo no Rio de Janeiro e 3 coisas que eu sempre escutei que eram um problema, era um ponto de oportunidade na MRV que vocês tocaram de uma forma diferente. 2 problemas e mais um de uma curiosidade. Começando pela curiosidade. Alexandre, você falou de Niterói. Tem muita gente que nos escuta e consome o conteúdo aqui de Niterói. E Niterói sempre teve um viés de não poder ter Minha Casa Minha Vida. Ou nunca teve lançamentos, a gente sempre analisou muito a cidade e nunca teve. Quando você está dizendo que você está olhando para Niterói, você está olhando para Niterói com Minha Casa Minha Vida? Sim, Niterói tem uma legislação também bem restrita, né? Isso que provoca, não é que ele não podia Minha Casa Minha Vida, mas era muito difícil a gente operar com Minha Casa Minha Vida dentro de Niterói. Sim, a gente tem olhado para Niterói com carinho, e o spoiler aqui, né? Temos 2 lançamentos pro próximo ano, dentro de Niterói e dentro do Minha Casa Minha Vida, ambos, para sair lá. Então a gente entende que Niterói vai ser uma praça importante e talvez, e a gente está trabalhando para isso, a gente ter sempre 2 lançamentos recorrentes nessa região. Que bacana. Então, abrindo uma nova praça, expandindo, que tem uma população enorme também e com um programa aderente, que é o programa Minha Casa Minha Vida, sem dúvida tem renda lá que precisa do programa, que ajuda também, né? Sempre Niterói foi uma área de maior renda, mas que é legal, que permite também uma aderência maior. Perfeito. Dos outros 2 pontos de curiosidade, sempre um dos pontos que eu vi é sempre a localização dos produtos da MRV, eram localizações mais distantes, mais escondidas. Como é que você está analisando essas localizações que você está trazendo aqui do Land Bank, que você está comentando? Como eu falei, o amadurecimento que a gente fez na empresa como um todo, mudança de tipologia e investimentos em si, estão proporcionando a gente a trazer terrenos muito melhores localizados do que a MRV já viu no passado. Localização é um fator importante para a decisão, tanto do corretor como do cliente para trabalhar o produto ou para comprar o produto, correto? E além da localização ser importante, na verdade o binômio, né, localização e preço de venda, né, é o que constrói realmente o affordability daquela região. Perfeito. Então a gente está com ótimas localizações, com preço aderente a essa localização, e localizações não tão nobres, mas também com seu preço aderente. Então, isso que traz atratividade também para essas localizações. Então, quer dizer, o que você está trazendo aqui é a localização de alguns empreendimentos, ou principalmente do que vai ser lançado em Zona Norte, é completamente diferente ou muito parecido com alguns produtos que já tiveram sucesso nessas regiões, mas também diferente um pouco do estoque que você tem disponível hoje. Beleza, exatamente. E a segunda pergunta, Flavinha, você sempre as lojas, você falou um pouco de loja. Loja sempre foi uma dor, porque você tem lojas distantes e em cidades grandes o que a gente vê é lojas muito longe ou pouco distribuídas faz com que o corretor não se movimente. Perfeito. Porque o corretor tem que gastar passagem, tem que gastar combustível, enfim. E aí, se você está mais distribuído geograficamente, você permite um acesso melhor do corretor. Você está dizendo que isso também muda na MRV, é isso? Muda, né? E a gente já vem fazendo esse movimento de ter mais lojas distribuído e pulverizado, e a gente vai continuar fazendo esse movimento, né, para justamente o corretor ter mais acesso fácil ali. E fora a experiência, eu queria trazer até um pouco também da experiência, né? Porque quando a gente leva o cliente às nossas lojas, fatalmente ele acaba convertendo em venda, né? Isso é muito bom, porque a gente não tem só um decorado, a gente tem um totem, ele consegue enxergar bem, né, todo o produto, o nosso portfólio. A gente tem sempre disponível em todas as nossas lojas os nossos portfólios, né, o que ali proporciona. E ali tem óculos virtual em algumas lojas quando não tem um decorado. Então, são sempre interações onde o cliente ali consegue se imaginar morando, e aí a conversão é outra, né? Então, a gente entendeu também isso, foi um movimento que a gente fez.
Lá atrás a gente não tinha muitos decorados, não tinha algumas lojas, e a gente entendeu que isso era uma necessidade para o mercado, para o nosso corretor, para que ele entendesse e se fidelizasse mais à MRV. Então, a gente tem buscado fazer esse movimento, estamos, né, crescendo cada vez mais e não vamos parar. Que você garante. Que legal. Agora, para ir terminando aqui, a gente já está avançando, a gente acho que o ponto aqui de falar um pouco de lançamento, e aí eu vou sair um pouco da Zona Norte, vocês falaram bastante da Zona Norte, já volto no fechamento sobre isso, mas ano passado a MRV fez talvez o maior lançamento da Zona Oeste, e acho que foi muito capitalizado por você, Alexandre, que foi o Cidade Sete Sóis. Um grande complexo, quantas unidades? 6.000 unidades. 6.000 unidades lá dentro do complexo. Acho que já foi lançado um empreendimento, acho que já está até em obra e andando bem. Breve deve ter entrega lá, pelo que eu estou entendendo. Como é que vocês estão vendo a Zona Oeste, só para trazer um pouco de lupa para essa região, porque é tão importante, tem uma população enorme lá, Campo Grande, Santa Cruz e toda a região em volta. Como é que vocês estão vendo esse movimento lá naquela região também? O que a gente vai ver na Zona Oeste é exatamente o oposto. A Zona Oeste sempre foi o polo de crescimento do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Os maiores lançamentos, a maior quantidade de lançamentos de todas as empresas presentes. Parte desse trabalho que está sendo feito, urbanístico que está sendo feito pela prefeitura, é também de esvaziar um pouco os lançamentos da Zona Norte. Então, o que a gente vai ver é menos lançamentos novos na Zona Norte. Na Zona Oeste. Na Zona Oeste, perdão. Na Zona Oeste. O detalhe o que vai continuar acontecendo na Zona Oeste é a sequência dos grandes complexos já lançados. Lê-se complexos, grandes loteamentos como esse, que você citou, Sete Sóis, que é o nosso, da MRV, com 6.000 unidades. Esse sim você vai manter uma recorrência. Então, o que você está dizendo é que possivelmente novos projetos de legalização terão um pouco mais de dificuldade. Se não teve dificuldade a Zona Norte no passado, terá um pouco mais de dificuldade a Zona Oeste nesse momento, fora aquilo que já tem um processo de continuidade de legalização que já está numa esteira dentro da prefeitura, é isso. E aí lê-se isso como uma oportunidade, também uma baita oportunidade, porque, vamos falar de novo aqui na MRV, a gente tem um empreendimento com 6.000 unidades que está garantido sua continuidade, seus lançamentos contínuos. E a Zona Oeste é um mercado também muito importante. Ele atua numa faixa de renda diferente da Zona Norte, por exemplo. Então, um projeto, uma área totalmente complementar aos lançamentos que a gente pretende fazer na Zona Norte no próximo ano. Que bacana. E quando a gente fala de Sete Sóis, né, a gente não está falando simplesmente complexo, é um bairro planejado. A gente a MRV entrega toda uma infraestrutura e todos os nossos Sete Sóis que a gente tem no Brasil inteiro, a gente vê uma valorização do que está sendo entregue, né, e 20% a mais sempre ao revender futuramente essas unidades. Vocês dizer que comprar um complexo de Sete Sóis também é uma oportunidade para negócio, com certeza, para negócio, né? Porque a gente vê isso, vamos pensar que a gente tem a península da Zona Oeste. Sim. Né? Quando a gente pensa que eles não falam no nome do empreendimento, né? Quando a gente fala de península, né? Que é super conhecido o bairro, a gente fala do complexo, né? Península, a gente fala dos edifícios. É a mesma coisa lá. Porque a gente entrega toda essa estrutura, tem áreas comerciais, né, tem toda a acessibilidade, então tem pista de corrida, enfim, para que a gente pode também proporcionar qualidade de vida melhor para quem vai morar lá. Desculpa te interromper, Flávio, mas invariavelmente a população da Zona Oeste não tem uma migração muito forte para dentro da Zona Norte. Não tem. A gente entende que tem uma vida própria das pessoas que ficam lá pelo tamanho das regiões. É isso que vocês estão falando, né? Gente, bacana demais. Vocês estão animados com o Rio de Janeiro, então, é isso? Muito. Posso convidar agora aqui os corretores? Então, mais uma vez, fechado. O programa é seu. Eu acho que é uma grande oportunidade para quem quer vender, né, vender um bom produto com qualidade, né, melhor para o seu cliente, porque a gente garante isso, né, garantia de entrega, né, uma história de 45 anos, né, então a gente sabe o que faz e faz muito bem, e com a melhor remuneração, assim, enquanto o mercado paga 1,5%, 2%, a gente está dando 3%, então são parceiros, e a gente entrega toda uma infraestrutura, né, e sistemas que permitem a facilidade dessa venda. Então, vou já deixar aqui alguns convites, a gente vai fazer alguns eventos na Baixada, em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, para não só apresentar tudo que a MRV tem para oferecer para esses corretores, mas também para poder levar
conteúdos que vai ajudar profissionalmente eles no crescimento, porque eu acho que isso que a gente busca também, uma realização dos nossos corretores, do nosso time, né? Legal. Como é que as pessoas ficam sabendo sobre esse evento, Flávia? Aí aguardem, né? Todo mundo que já se inscrever aqui no QR Code, a gente vai estar encaminhando para poder... Então entra aqui no QR Code, se inscreve aqui. E aí a gente vai mandar pelo WhatsApp, por e-mail, aí um contato avisando quando vai ser e os locais que a gente vai fazer esses eventos. Mas é começo de setembro, podem aguardar já. Bacana demais. E para dar um número grande aqui para terminar, Alexandre, o que você está vendo aí? 26, 27 de lançamento da MRV na Zona Norte. E fala em número de unidade, mas fala principalmente, a turma quer saber em VGV aí. Tá. Isso traduz nos 3%, né, Thiago? A gente propõe cerca de 4 lançamentos por ano, só na Zona Norte, e cerca de 10 lançamentos se a gente for trabalhar aqui na região metropolitana do Rio como um todo. Esses lançamentos eles vão estar numa faixa de preço ali entre 250 e 280 mil reais. Legal. Bem aderente faixa 2, faixa 3, né? Muito aderente faixa 2. Onde é nada mesmo. Em regiões, como você falou, em localizações muito privilegiadas na Zona Norte. Então a gente vai estar trabalhando em Pilares, Bom Sucesso, Olaria, então regiões seguras, regiões perto de grandes avenidas, com toda a infraestrutura perto. Então a gente está muito bem posto aí no próximo ano. E VGV, alguma conta mais ou menos por alta, assim, um chute longo? Vamos lá, vou fazer a conta para você. Conta aí. Vou fazer a conta, ó. Cada empreendimento nosso vai ter cerca de 400 unidades, com um preço médio aí de 264 mil, que é o topo do faixa 2. 4 empreendimentos, estamos falando de cerca de 500 milhões de VGV só na Zona Norte. Só na Zona Norte, falando em 4. Só da Zona Norte. Multiplicar e dobrar, já estamos falando, você falou em 10. Exatamente. Estamos falando de quase 1 bi de VGV aí por ano, você está falando. Que bacana, gente. Tô animado. Saindo daqui, Eu tô super. Que bom. Bom, gente, certo. obrigado demais. Alguma mensagem final aí, gente? Não, agradeço, Thiago. Vem com a gente, pô. Vem com a gente. Acredita no Rio. Vem com a gente. Não tenho dúvida que depois de ouvir tantas novidades, né, em um futuro promissor, acho que não tem como não querer vir, né? Vem pra gente, vem ganhar dinheiro com a gente. É isso aí. Que bom, gente. Obrigadão, sucesso Eu que agradeço. Vamos arrebentar aí no Rio de Janeiro. Com certeza. Valeu, gente. Para você que quer se inscrever, QR Code na tela, vem vender no Rio de Janeiro com a MRV. Valeu, gente. Obrigado. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast, inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.